Olá, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, meus alunos queridos, vamos para a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar História. Então, pegue o livro de vocês de História, tá? Coloquem lá na página 238. Na página 238, nós vamos trabalhar o assunto Brasil República. Então, nós vamos trabalhar das páginas 238 a 241, tá bom, meus amores? Então, vamos lá para a nossa videoaula de História. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa leitura, tá? Acompanhem comigo. Brasil República. O movimento republicano no Brasil esteve presente em vários momentos da história, mas só ganhou força, de fato, durante o segundo reinado. Nós já trabalhamos aqui, não é? Quando profissionais liberais, cafeicultores e militares, que representam a elite do Brasil na época, estavam com insatisfações das decisões do Império. Quem lembra que eu falei aqui, não é? Sobre os cafeicultores, não é? Que eles compraram os escravos, depois tiveram prejuízo, não é? Eles alegavam prejuízo, né? Porque eles compraram os escravos, mas veio a abolição, não é, da escravatura aí eles ficaram no prejuízo. E os militares devido à guerra que houve, não é? A Guerra do Paraguai, não é? Onde vários armamentos, né, foram comprados aí. Então, aí esses dois profissionais liberais, né, os cafeicultores e os militares, não é, estavam insatisfeitos com a decisão do Império. Os profissionais liberais desejavam ter maior liberdade e poder de decisão política, pois o Brasil passava por uma situação econômica bastante delicada devido ao endividamento do país com a Inglaterra, por causa da Guerra do Paraguai. Lembra que eu falei aqui que a Inglaterra que financiou, não é, essa guerra? Os cafeicultores, além de estarem insatisfeitos porque não receberam indenização pelos escravos libertos, começaram a sentir a necessidade de defender o federalismo por diversos motivos. Então, aí, né, a abolição da escravidão, né, foi um dos fatores que determinaram a Guerra do Império, em 1889, onde Dom Pedro II perdeu o apoio dos cafeicultores, tá? Que tiveram de libertar os escravos após a assinatura da Lei Áurea e não receberam nenhuma indenização, não é como eu acabei de falar aí, por parte do governo central. Então, aí os cafeicultores, né, não gostaram nada dessa decisão aí do governo central. Então, aí, o Império nomeava os governadores das províncias que pouco se preocupavam com as necessidades locais, apenas defendiam os interesses do Império. Então, aí, crianças, no dia 28 de fevereiro de 1821, quem lembra aí que as capitanias, não é, se tornaram-se províncias, tá? E assim permaneceram durante todo o período imperial, tá? Então, esses governantes aí, eles eram nomeados como presidente das províncias, tá? Eles eram nomeados diretamente pelo imperador. Então, esses governadores, né, eles eram como se fosse, eles eram considerados presidentes das províncias, tá? O governo imperial não há necessidade de modernização da região produtora de café, dificultando seu desenvolvimento. E a nomeação dos altos cargos da administração pública era apenas voltada para pessoas de famílias ilustres, o que restringia a influência política dos cafeicultores, embora sua força econômica fosse enorme. Então aí, né, eles nomeavam
as pessoas para vários cargos, né, cargos públicos, mas deixava um pouquinho de lado os cafeicultores, não é? Apesar deles terem situação econômica muito boa, mas eles eram deixados um pouquinho de lado, não é? E só nomeavam pessoas com famílias, né, ilustres, tá, daquela época. Todos os grupos temiam sucessão do trono, pois eram nítidos os problemas de saúde do imperador e, consequentemente, o desgaste de sua autoridade e poder moderador. Então, aí, o poder moderador não é onde o poder estava concentrado nas mãos do imperador. Tá? E como ele já estava com bastante problema de saúde, não é? Este poder iria passar para alguém, não é? Como era sucessão do trono, iria passar para alguém, o seu filho, né? Porque passava de pai para filho o trono. Além disso, não havia um herdeiro direto do sexo masculino, tá? Dom Pedro II ele teve 4 filhos, tá? Sendo que 2 morreram e ficaram somente 2, tá? Mas aí é, uma outra também faleceu, não é? E ficou somente a princesa Isabel, tá? Além disso, não havia um herdeiro direto do sexo masculino. Então, existia o medo de o Brasil ser governado de fato por um francês, o Conde d'Eu, que era marido da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II e herdeira do trono. Tá? Então, aí, diante de tantas dificuldades, o Império ainda tentou realizar algumas reformas políticas. Para isso, nomeou um novo Ministério da Guerra, que passou a ser comandado por Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que deveria garantir a sucessão da monarquia, o que terminou não acontecendo. Então aí ele iria o quê? Deveria garantir a sucessão aí da monarquia, mas acabou não acontecendo, né? Então aí o Conde d'Eu, né, chamava-se Luiz Felipe Maria Fernando Gastão, foi o nobre francês, tá, que renunciou os seus direitos à linha de sucessão do trono francês. Sabiam disso? Já que ele era neto do rei Luís Felipe I. Quem lembra do Luís Felipe? Nós já falamos sobre isso aqui também, tá? Então ele tornou-se o Conde d'Eu, ele tornou-se príncipe imperial, não é? Porque ele se casou com a última princesa imperial, né? A dona Isabel Cristina Leopoldina de Bragança, né? Ela se casou com ele, crianças, quando ela tinha apenas 18 anos de idade, tá? Então aí tinham medo, né? Já que ele era casado, né, com a última princesa imperial, que ele pudesse então também assumir o trono e tendo mais novamente, não é, como um estrangeiro, tá? Porque o Brasil só foi governado por estrangeiros, né? Era por portugueses. Agora, se ele conseguisse, não é, o trono, iria ser mais um estrangeiro a governar o Brasil, no caso aí um francês. Muitos militares estavam insatisfeitos e intensificaram as articulações com o movimento republicano, tornando-se adeptos. Neste movimento, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era próximo ao imperador, chegando a ter sido nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul. Então aí, né, Marechal Deodoro foi nomeado também, né, um dos presidentes da províncias aí, no caso do Rio Grande do Sul. Aderiu ao movimento republicano. Por que movimento republicano? Porque estavam ainda no Império, né, no período imperial,
Só que apareceu esse movimento para a República, por isso que era movimento republicano, por medo de ser preso por causa do golpe que derrubou o ministro Conde de Ouro Preto. Em 15 de novembro de 1889, sob seu comando e sem a participação popular, olha só, foi pelo comando do Marechal Deodoro e a população não participou, tá? Popular, tropas saíram às ruas para depor o ministro da Guerra nomeado, que culminou na destituição do imperador, sem resistência. Então, aí não é a queda de Dom Pedro II. Durante esses acontecimentos, Dom Pedro II estava em Petrópolis. Mesmo assim, voltou à corte para tentar o novo ministério, mas não obteve sucesso. E o governo provisório, com o Marechal Deodoro da Fonseca à frente, foi instituído. Assim, 2 dias depois, em 19 de novembro, Dom Pedro II preferiu não se opor ao movimento e partiu com sua família para o exílio na Europa. Então, aí não é a queda de Dom Pedro, tá? Indo embora do Brasil, tá? Depois de 2 dias, né? Apesar de não haver desejo por uma mudança na forma de governo pela maior parte dos brasileiros, então os brasileiros, né, a população não participou, tá? Dos brasileiros, o imperador foi retirado do poder em 15 de novembro de 1889 por meio de um golpe de Estado. O imperador passou os seus últimos 2 anos de vida no exílio na Europa, tá, criança? Então, aí, o início de todo o início da República, não é? Na época, o termo presidente da província era usado para quem ocupasse o cargo que hoje equivale ao cargo de governador. Os militares foram bastante influenciados por Benjamin Constant, que era professor da escola militar. Acreditavam que o Brasil inevitavelmente se tornaria uma república autoritária e defenderiam que era necessário ordem para o desenvolvimento do progresso, o que constaria na bandeira republicana, ordem e progresso. Então, aí não é o que está escrito na bandeira do Brasil. Os militares consideraram a monarquia superada, ultrapassada e a república uma forma moderna de governar. Então aí, não é, acabando o período monárquico, não é, que já se falava que já era ultrapassado e entrando agora o quê? Uma nova era, né? Uma nova era moderna com a república, tá, crianças? E finalizando aqui, vocês vão realizar as atividades das páginas 240 e 241, tá bom, meus amores? Então, até nossa próxima videoaula. Tchauzinho, beijos!